Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 417 e minguando até 873 dias, 4 de fevereiro de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe esses blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante. Eu sempre deixo na descrição a abertura, né, desse título, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. Vocês acessem, né, de uma forma mais prática para entender o início desse título, que a abertura ficou muito importante. Acompanhe e deixa de ser essa vítima social. Estou indicando o vídeo de 399 como uma fonte renovadora de nossas consciências. Vejam e deixe de ser esta vítima social. É muito importante vocês fazerem esses acompanhamentos. Não pegue, né, nada pela metade, não tire conclusões precipitadas. Vá lá, confere o vídeo e deixa de ser essa vítima social. Relacionando isso na sua consciência, eu tenho certeza que você vai se conscientizar de muitas coisas importantes, legal, que veio sobre esta consciência. Esse blog diário é de 417, As Duas Testemunhas, Renovação de Jerusalém. Vou acrescentar um subtítulo, né, nesse blog diário, Buscai primeiro o reino de Deus, né? Vou colocar só essa expressão para que a gente possa compreender todas as coisas e nos conscientizar de muitas outras coisas, ok? No blogs anteriores eu estava indicando o vídeo, né, de 412, eu fiquei equivocado sobre as numerologias do vídeo. Como eu tenho dito, isso pode acontecer diariamente, mas o que eu queria dizer mesmo não era o 412 e sim o 399, que eu achei eu vi que ele tinha um conteúdo muito bom para que vocês possam acompanhar de todas as formas, uma forma expressiva muito esclarecedora. O blog diário de 399 como uma fonte de renovar, né? Uma fonte renovadora de nossas consciências. Vejam e deixa de ser essa vítima social. É muito importante que vocês acompanhem tudo e faça isso por você mesmo. Não faça isso por mais ninguém. Faça isso e terá consciência de Deus no seu interior, né? E a consciência de Cristo, que hoje em dia é o mundo globalizado. Acompanhe todas as informações, todos esses blogs diários, certo? Tudo que está soando sobre essa voz. Qualquer informação que vocês buscarem dentro da internet, por aí, ou dentro do mundo, religião, sociedade, sistema, qualquer coisa, vocês vai estar muito equivocado, porque a realidade da formação de Cristo, ela vai vir sobre esta voz em específico, tá? Tudo que vai para fora é uma escuridão, digamos assim, é uma noite, né, milenar, ninguém tá vendo nada, né? Ninguém tá vendo ninguém e tá tudo, né, muito complexo de compreender as expressões, porque ela vem negada, porque cada um de nós temos que nos responsabilizar
em nossos corpos, certo? O que vai aí, tudo aí, esse imenso paraíso, tudo é de Deus. Aí vai depender da minha individualidade, de eu entender como é que eu posso relacionar o bem os meus irmãos, compreender isso e fazer isso bem, né, no nosso espaço, sem relacionar emoções negativas para outros corpos. Porque hoje é isso que acontece. As pessoas elas manipulam essas ideias que elas falam de positiva, uma sociedade correta, que só existe na consciência dele. Ele vive de uma forma e quer que todos vivem da mesma forma que ele. Só delicadeza nesse tempo, né? Esse a noite milenar, final do sétimo milênio, tá? Este é o final do sétimo milênio. Quando nós entrar no início do oitavo milênio, nós vai viver uma nova era de Cristo, um novo tempo com Deus e nos realizar sobre esses corpos emocionais que hoje em dia é muito delicado. Não digo para você que não é possível, porque nada é impossível, ok? Mas compreenda, existe essas delicadezas, essas dificuldades, trabalha todas essas informações em suas consciências, se conscientiza, né? Dê atenção, faça esse curso, não tire conclusões precipitadas, faça isso e faça por você, não faça por mais ninguém. Vamos entrar então nesse, né, fazer a leitura desse contexto, depois virmos com essa expressão livre. A expressão livre são tudo aquilo que tem, né? A expressão livre é tudo aquilo que soa sobre a dimensão Cristo e vem junto com a dimensão social, aquilo que vem da dimensão social vem para cá, eu pego, eu faço essa mistura sobre o que já tem dentro das dimensões sociais, sobre essa consciência, né? Da dimensão Cristo, fazendo essa inversão, levando uma informação, trazendo outra, né? Entenda isso, isso é muito importante. Essa expressão livre é muito importante. Eu faço a leitura de um pequeno contexto e deste pequeno contexto eu extraio ele algumas informações sobre o que já tem dentro das dimensões sociais, o que nós já vivemos, a realidade deste mundo, né, globalizado de Cristo, né? Que hoje, como eu tenho dito, é complexidade. Busca a fonte, a informação, busque em lugar certo, certo para você se conscientizar. Não saia por aí desesperado atrás de informação que não você vai levar crise para o seu corpo e dessa crise pode gerar atos consequentes. Atos consequentes é muito ruim. Você sofreu um ato consequente. Geralmente os atos consequentes ele vem pelaquela maldade de você relacionar outros corpos de uma forma equivocada, de uma forma, sei lá, de toda complexidade, você levar prejuízo emocional, levar prejuízo financeiro a outros corpos emocionais, isso faz ato consequente para o seu corpo, ok? Vamos então fazer a leitura de um pequeno contexto e depois vamos para a expressão livre, como eu tenho dito, ok? Vamos lá. O espírito tem o poder de aceitar e o corpo emocional tem o poder de negar, pois onde tem o poder tem o direito sobre o bem, sobre o mal. Este direito vai nos dar a liberdade sobre o bem e sobre o mal, e da mesma forma que o poder representa uma liberdade para uma coisa que possa ser bem, e para outra coisa que possa ser mal, e requerendo o poder e a liberdade com as mesmas frequências sobre o pensamento de um corpo emocional, sobre a matéria que se movimenta e sobre os astros que se movimenta para a matéria, para relacionar esta matéria na força da união. Vamos, né, pegar a parte agora desse contexto e vamos para a expressão livre. A expressão livre, como eu tenho dito, vem da dimensão da formação de Cristo sobre a dimensão sociais, aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos para a expressão livre. O espírito tem o poder de aceitar e o corpo emocional tem o poder de negar. Essa é a primeira expressão, essas duas primeiras expressões. Vamos falar sobre o espírito. Por que que o espírito ele tem o poder de aceitar? Porque ele é o mentor do corpo emocional. Ele é o mentor do corpo emocional, certo?
que de uma determinada situação, se esse espírito não estiver presente, você não tem vida aqui nesse corpo. Não tem vida de todas as formas. Ou você não tem a consciência desse espírito, você perde a consciência desse corpo, ou esse corpo vai a óbito e você perde esse espírito. Esse espírito, ele é o mentor desse corpo emocional. Todos os espíritos, nós, dentro do Cristo, nós somos formados pelo Espírito, certo? Nós somos formados pelo Espírito. Isso representa que nós desabitamos de uma origem da glória de Deus, que Deus desabitou esse espírito. Da morte do corpo, Deus formou esse espírito e inverteu esses corpos emocionais com um outro, para que esse espírito ficasse separado desse corpo emocional, para que ele tivesse uma ideia de uma menção emocional do seu próprio corpo, da sua própria consciência emocional. Essa consciência emocional, ela pode dar para a sociedade uma coisa positiva, pode dar uma coisa negativa, certo? E o corpo emocional, por que que ele tem o poder de negar? Por que que esse corpo emocional tem o poder de negar? Porque ele tem a vida, certo? Se ele negar essa vida, ele perde a consciência desse corpo. Mas é aqui que ele é o mentor, ele é aqui que tem um poder sobre esse corpo emocional. Mas se esse espírito não tiver consciência, ele perde a vida desse corpo. Então ele já cai automaticamente em uma espiritualidade, porque ele vai ficar falsificado. Essa espiritualidade, ela pode ser uma coisa nociva, pode ser uma coisa que, né, de você não ter conhecimento e mesmo assim você vibrar uma coisa boa para a sociedade, porque até então entenda que o conhecimento de uma certa forma, nós não precisamos desse conhecimento para fazer o bem aos nossos irmãos. A gente temos ciência do que nós podemos fazer o correto e o errado. A gente só não faz porque muitas das vezes a gente não quer, digamos assim, né? Existe essa ideia de você querer e ser forte, mais forte que a sua sociedade, já que a sua sociedade existe essa ideia de corrupção dentro dela, certo? E para você vencer ela, você tem que ser mais forte. E como que você vai vencer ela sendo mais forte? Resistir o mal, resistir o mal. Você tem consciência, mesmo você não tendo conhecimento sobre a dimensão Cristo, sobre as informações toda, e mesmo a sociedade, você pode resistir toda a maldade, se você quiser. Pois aonde tem o poder, tem o direito sobre o bem, sobre o mal. Este direito vai nos dar a liberdade sobre o bem e sobre o mal, e da mesma forma que o poder representa uma liberdade para uma coisa que possa ser o bem, certo? O poder é ele que nos dá o direito sobre o bem e o mal. O que que é poder? Poder, existe várias formas de você adquirir poder, né? Existe, mas do que eu estou falando especificamente é o poder, é esse espírito aqui, o poder que você tem sobre o seu próprio corpo emocional. Quando você entende que você tem um poder sobre o seu corpo emocional, você também tem poder para resistir à sua sociedade corrupta. Você tem poder de recuar o seu corpo sobre as ideias alheias que vêm dentro da sociedade, que vai, né, nos conscientizando sobre informações falsas, sobre corpos emocionais falsos, vai fazendo aquela delicadeza e vai misturando essas ideias físicas e emocionais e vai ganhando muita complexidade. Entenda que este poder ela vem da nossa consciência espiritual interior, daquilo que nós temos direito sobre os nossos corpos emocionais, não é aquilo que nós temos direito sobre a sociedade. Não tem nada a ver, esse poder não tem nada a ver com a sociedade, não tem nada a ver com o poder econômico, certo? Que o poder econômico também vai representar um poder, mas ele vai representar um poder fora do seu corpo. Esse poder que nós estamos falando é a ideia de você estar habitado no seu corpo emocional, tendo consciência sobre esse corpo emocional e relacionando apenas o bem e não o mal. Então você tem poder de resistir o mal, né? E quando você não tem esse poder, você se entrega a uma sociedade corrupta, né? Você faz uma alienação com essas ideias que já vêm dentro da sociedade, então fica muito complexo para você e dessa forma você vai gerar atos consequentes.
E da mesma forma que o poder representa uma liberdade para uma coisa que possa ser o bem, e para outra coisa que possa ser o mal, né? Da mesma forma, e requerendo o poder e a liberdade com as mesmas frequências sobre os pensamentos de um corpo emocional, tá vendo? Que requerendo o poder e a liberdade com as mesmas frequências sobre o pensamento. Quem que está sobre aqui é o nosso corpo emocional, porque o espírito, os nossos pensamentos, de uma certa forma, ele vai estar incumbindo dentro de nós para que nós podemos ter o poder sobre esse corpo emocional. Ele vai estar, então o corpo a liberdade com as mesmas frequências sobre o pensamento de um corpo emocional, sobre a matéria que se movimenta, né? O que é ser a matéria que movimenta, né? É aquelas consciência interior que está movimentando o seu corpo emocional, é a matéria que se movimenta sobre né? Sobre essa ideia, as matérias que movimentam. Existe essa ideia de você ter consciência e não ter consciência, né? Às vezes você tem sobre a matéria que se movimenta, você pode estar movimentando o seu corpo, né? Sem rumo, sem direção, sem consciência, sem saber de nada, sem ter o conhecimento da sua vida, sem ter o conhecimento de Cristo, aí você vai para qualquer lugar, né? Sobre a matéria que se movimenta ou sobre os astros que se movimenta para a matéria, para relacionar esta matéria na força da união. Quando eu falei assim, sobre os astros que se movimenta para a matéria, né? Os astros, eles ganham uma consciência desabitada, espiritual, porque ele não quer saber de nada interior, porque ele entendeu que é a força da união. Então, automaticamente, ele já cai dentro da sociedade negada, né? Na espiritualidade dos corpos emocionais. Então, ele vai executar o movimento, né? Para a matéria, para relacionar esta matéria na força da união. Ele vai, ou sobre os astros que se movimentam para a matéria. Os astros que se movimentam para a matéria, né? Ele vai estar acima desses corpos emocionais, dessas ideias de inconsciências, né? Relacionando todas essas coisas da dimensão Cristo, trazendo uma dimensão Cristo, né? Para que a sociedade, de uma certa forma, venha ter consciência nesse Cristo, nessa grandeza divina de Deus. Maravilha, muito bom. Tudo que está sendo dito, você se informa, procura se entender de todas as formas, não tire conclusões precipitadas, faça, né, o seu curso, né, consciente, e vai deixar de ser essa vítima social. Faça isso por você, certo? Nessa Nesses últimos tempos, todas as coisas se tornem delicadas. Trabalhe as suas consciências. Da mesma forma que todos se torna delicado, há muito coisa acontecendo dentro da sociedade. Muitas pessoas falam de milagre, né? Mas eu não acredito em milagre, eu acredito em provisão divina, certo? Então, concilia, né? Quando você quer falar uma coisa que é milagre, não vou falar milagre, então vou falar uma provisão divina. Provisão divina são aquilo que está no movimento dos astros, aquilo que os astros estão relacionando a essa sociedade, certo? Aí, o que que acontece? Existe um mentor para os movimentos dos astros. Tudo que aconteceu nesses últimos tempos, todos os movimentos, confusão religiosa, né? Conflito religioso, né, religiosidade, sistema político, né, Covid-19, todos os movimentos que está ligado ao mundo são né, uma intervenção divina, uma provisão divina, né, para aqueles que acredita, tem consciência em Deus, acredita em Deus, então ele vai relacionar essas coisas somente a Deus e Deus vai sustentar toda a sua vida, né, de uma forma agradável e da medida do possível. Existem formas, né, que a gente deve entender. Existe atos consequentes que são missionário, ele parece atos consequentes, mas não é atos consequentes. Quando falamos de atos missionários, né, dos movimentos dos astros, tudo pode acontecer, certo? Se você se acha um escolhido, não se sinta especial, né, ao ponto de negar a si mesmo, certo?
Trabalha a sua espiritualidade, a sua consciência interior, aproveita as dificuldades, certo? Todas as coisas é possível para Deus, não seja incrédulo, todas as coisas é possível para Deus, acredita. Se você cair hoje, amanhã você pode se levantar, porque Deus está contigo. Se você cair, então acredita nisso. Não tenha medo de, muitas das vezes, você se colocar diante dessa sociedade, porque o que você tiver de passar, você vai passar, você evitando ou não evitando as consequências para os atos missionários, ele vem para que nós podemos ser moldados, para que nada nessa sociedade venha nos surpreender, né, e nos colocar para baixo ao ponto de nos suportar as nossas próprias ignorâncias. Deus trabalha a espiritualidade dos atos missionários com atos consequentes da mesma forma, tá? Não fica tenebroso o seu coração, levante-se, erga seus olhos e segue o seu caminho. Não seja covarde, ok? Vamos então para um próximo contexto, logo em seguida vamos com uma expressão livre. Vamos para a leitura do contexto. A negatividade tem o poder de negar e a positividade tem o poder de aceitar. Isto sim, quando se trata de um relacionamento social e quando o relacionamento íntimo, o negativo e o positivo têm que estar habitados com a mesma frequência para que haja luz deste nosso corpo emocional, sendo que a luz ele pode representar a união de dois corpos que esteja em movimento com os mesmos propósitos e de realizações pessoais e podendo representar qualquer coisa e que possa representar uma harmonia entre dois corpos, assim como o relacionamento entre casal, amigo, né, patronal, mãe e pai. Agora vamos então para a expressão livre, né? No primeira frase diz dessa forma: a negatividade tem o poder de negar e a positividade tem o poder de aceitar, com aquela mesma ideia que está lá em cima, né? Aquela mesma ideia, só que agora a gente não vamos entender mais como um poder, nós vamos entender como uma negatividade, né? E dependendo da situação, ela pode ser um poder da mesma forma, né? Sobre o poder, ele vem sobre o sim, sobre o não, né? Quando você rejeita alguma coisa que é errado, isso significa que você tem poder sobre esse seu corpo emocional, que você não vai relacionar ele a outro corpo de qualquer forma. Significa que você tem o equilíbrio emocional, que você tem o poder. Mas vamos especificar aqui. A negatividade tem o poder de negar. Por que que a negatividade tem o poder de negar? Olha, quando nós estamos habitados, né, no meio de uma guerra fria, igual está hoje, onde que tudo aqui dentro da sociedade é negado, que quando você tem consciência, você pode negar, o seu espírito nega esse corpo emocional. Negando esse corpo emocional, você vai cair aqui direto na espiritualidade, certo? Então, a negatividade, que é esse próprio corpo aqui, que determinada situação dentro do nosso interior, ele forma como negativo. Nosso corpo interior, ele é negativo, porque ele é um sinal do Cristo, é um sinal da morte da glória de Deus desabitado, então ele cai aqui morto. E a inversão do corpo prova que esse corpo esse espírito, ele é uma negatividade desse corpo emocional. Quando o ato tem consciente, quando o ato está consciente que é a Guerra Fria, então ele vai para cá, ele vai ficar na postura de um astro, movimentando, né, ideologia, criando postura para a força da união. E a positividade tem o poder de aceitar. Quando a gente falamos de negatividade, é esse espírito, e positividade é esse corpo emocional. Esse corpo emocional tem vida, então ele é positivo. Se ele é positivo, ele tem o poder de aceitar, porque ele tem a vida, né? Ele pode ou não aceitar essa sua vida, né?
falando ainda do mesmo espaço de corpo, sem levar isso a outros relacionamentos até então. Então, ele tem o poder de negar essa sua vida e cair como morto aqui. Então, esse corpo, depois que esse corpo ganhou uma consciência, ele tem poder sobre isso, e se ele não tiver poder, se esse espírito não tiver poder sobre esse corpo, então ele pode né, aceitar coisas boas ou coisas ruins dentro da sociedade. Ele vai ficar se movendo pelas essa estrutura, né, pelas essas coisas negativas que vêm da sua sociedade. Eles aceitam umas coisas negadas no lugar das coisas erradas, no lugar das coisas certas, corretas. Eles negam a si para aceitar outro, né? Então, esses corpos emocionais, ele é uma porta para o bem, é uma porta para o mal. Ou você aceita uma coisa boa, ou você aceita uma coisa má, porque de uma certa forma, quando as coisas má vêm da sociedade de uma forma falsa e ele vem para dentro do seu corpo, você dá a vida para a falsidade. E é só esse corpo emocional que tem o poder de aceitar as coisas negativas e as coisas positivas que vêm de dentro da sociedade. E pois ele é uma porta, ok? Isto, sim, quando se trata de relacionamento social. E quando é relacionamento íntimo, o negativo e o positivo têm que estar habitado na mesma frequência para que haja luz desse nosso corpo emocional, sendo que a luz ele pode representar a união de dois corpos que esteja em movimento com os mesmos propósitos de realizações pessoais, certo? Aqui, né, eu já tenho dito, né, quando eu comecei esse contexto, aqui é negativo, aqui é positivo, no mesmo espaço de corpo. Antes que você relacione isso à sua sociedade, você tem o poder sobre essa ideia, né, sobre essa ideia e sobre isso aqui, para que você possa entregar uma coisa positiva para a sociedade, uma coisa boa. Então, você tem essa ideia, e se o dois corpos, falando de dois corpos que esteja com os mesmos pensamentos que você, eles podem ter essa harmonia sobre aquilo que eles estão vendo dentro da sociedade, vendo tudo dentro da sociedade, eles podem estar compreendendo essa menção Cristo junto, certo? E eles podem estar numa harmonia. Vou voltar a fazer essa leitura. E quando é relacionamento íntimo, é negativo e positivo, né? Íntimo quer dizer que nós estamos sendo o mentor do nosso próprio corpo. E tem que estar habitado, né, com as mesmas frequências para que haja luz para o vosso corpo emocional, né, dando uma luz para o exterior, para dentro da sociedade, e sendo que esta luz, ela pode representar a união de dois corpos, é isso que eu quero dizer, representar a união de dois corpos. O que quero dizer? Você está entendido com a sua esposa está entendido com você está entendido com sua mãe está entendido com você, vocês estão olhando do mesmo lado, tendo a mesma ideia, significa que vocês têm harmonia e estão relacionando outras coisas dentro da sociedade, certo? E mesmo assim você está harmônico, porque vocês têm projetos junto, vocês têm sonhos junto, vocês estão se realizando junto, ok? Sendo que esta luz, ela pode representar a união de dois corpos que esteja em movimento com os mesmos propósitos de realizações, e podendo representar qualquer coisa e que possa representar esta harmonia entre dois corpos, assim como o relacionamento entre casal, amigo, né, patronal, mãe, pai, bem explicado, bem especificado, muito bem claro tudo, certo? Muito bom tudo que está sendo dito, vocês acompanhem, não tire conclusões precipitadas, faça esse curso, né, e faça isso por você, e que tudo vai ficar muito agradável nas suas consciências, desde que você tome consciência e de uma certa forma, se conscientiza de tudo que está sendo dito, ok? Este é o blog diário de 417. Peço a vocês que se inscrevam no canal, sinalize esse vídeo, é muito importante, ok? Acompanhe o blog diário de 418,
Vai na descrição do vídeo, vê o vídeo que eu indiquei, né, um vídeo muito bom de 399 para você ter consciência, mais consciência, ver também a abertura, né, desse vídeo, desse título, ver também a abertura que é muito importante. Eu sempre estou deixando uma playlist no card, se vocês para vocês poder ter mais a sensibilidade. A playlist também fique na descrição do vídeo. É muito importante que você faz ver tudo que tem dentro desse blog diário para você conscientizar. Se você quiser, você desce na descrição, vai até lá embaixo. Depois da descrição tem vídeos especificando todos os vídeos numerado para que vocês possam acompanhar. Eu estou aqui no vídeo de 419, no 417, no blog diário de 417. Eu já produzi 417 blogs diários. Acompanhem cada um deles para que vocês possam ter consciência em tudo. Acompanhe a evolução deste blog diário. Não fique, né, vendo as coisas pela metade. Não faça pouco caso de você. Não faça pouco causa deste conteúdo. Se conscientiza. Todos aqueles que estão tendo, né, contato com esse conteúdo são privilegiados, com certeza. Faça isso por você. Não tire conclusões precipitadas, ok? Acompanhe tudo e, né, deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.